era quase todo mundo torcendo para o São Paulo, pelo menos num empate ainda veio a vitória. Queria te ouvir sobre esse duelo do Morumbi, Rodrigo Bueno. Bom jogo? Ótimo jogo, né? A gente teve visto algumas partidas bem interessantes. Também acho. Você falou do Botafogo, São Paulo e Botafogo do Morumbi 2-2 foi uma das melhores partidas. Essa aqui não teve o mesmo placar, 1-0, um gol, mas os dois times criaram muitas oportunidades. O São Paulo foi bem superior no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol. Ferreirinha barbarizando pelo lado esquerdo, dando muito trabalho ali para a defesa do Flamengo. Lucas Moura também muito inspirado, com velocidade, como a gente está acostumado. Caleri enxuriçando a defesa, como sempre, né? Brigando com os zagueiros. O Tite preservou alguns jogadores, né? Gerson e Arrascaeta começaram no banco, entraram só no segundo tempo. E quando o Gerson, sobretudo, entrou, logo na volta do intervalo, o Flamengo melhorou, criou algumas situações. Então foi um jogo muito de trocação, até por isso foi bem interessante. Muita alternativa. E o Caleri, na bola parada, conseguiu fazer um gol de cabeça. Ele perdeu um gol mais fácil de cabeça poucos minutos antes. Né? Um bom cruzamento que veio da esquerda do Wellington, que, aliás, o Wellington está jogando muito bem, como há muito tempo não jogava. Depois que ele definiu sua saída para o Southampton, vai ser o final do ano, né? Quando terminar seu contrato, ele vai para o clube inglês e, desde então, ele começou a jogar muito bem, né? Então, o São Paulo fez uma boa partida, foi superior, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais gols. Mas é bom lembrar, né? O Flamengo não é que abriu mão da partida, mas a opção do Tite, pensando no jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, foi de preservar alguns jogadores, utilizou um time alternativo, o entrosamento não é mais o mesmo, terminou cheio de garotos e, com tudo isso, o São Paulo não tem nada a ver, né, com as decisões do Tite. O São Paulo faz 3 pontos contra um forte candidato a todos os títulos da temporada. Elton, eu queria te ouvir sobre esse tema, porque embora o Flamengo tenha colocado um time alternativo e tudo mais reserva do que titular, mas com grandes nomes, o São Paulo fez o gol no momento que o Tite começava a colocar em campo a sua cavalaria, né? A força não máxima, porque não dá para trocar 11, mas vinha a Arrascaeta para o jogo, o Gerson tinha entrado. Na verdade, o que eu acho que ajudou muito o São Paulo é a agenda, porque o São Paulo jogou com o Goiás no Morumbi, fez 2-0, visita o Goiás, mas o jogo é quinta. Né? Depois até confirma para mim, Dimas, mas é quinta-feira, né? Então, jogou terça para sábado, que seria o quarta para domingo, né? Uma agenda tradicional, e daí vai de sábado para quinta. A conta vai chegar na rodada que vem, que é anterior à Libertadores. Eu imagino que o São Paulo... Não viajou, né, Felipe? Hã? Que foi? Não viajou, né? Permaneceu em São Paulo também durante a semana. Exato. E daí eu acho que na próxima rodada, eu imagino que aí é o momento que o Zubodia colocou ali no seu calendário. Esse é o jogo de eventualmente poupar, porque é São Paulo contra o Atlético Goianiense, que é o time mais fraco do campeonato, Morumbis, né? Então, em tese, ter um jogo que você pode preservar alguns jogadores, poupar algumas peças, seria esse. E ainda mais pelos jogos próximos. A gente vai falar já, torcedor São Paulino, torcedor do Flamengo, sobre vários personagens. Tem um que a gente precisa falar, porque a gente precisa falar de Caleri, quando o Pedro joga, hoje Gabigol, tudo mais, atacantes, meias. O que o Alan Franco do São Paulo tá jogando? A gente já vai falar do zagueiro do São Paulo, a gente vê ali os melhores momentos. Tem uma jogada que ele divide no meio, abre na direita, que baixou, Dario Pereira no nome. Mas a gente já vai falar sobre o Alan. Eu quis fazer essa... Né? O Matheus também, para ajudar a tentar fazer uma cobertura. O São Paulo estava criando muitas situações por ali, né? Então, em termos de justiça, né? Que é desempenho e tal, o São Paulo fez por merecer. São Paulo mais inteiro, muito intenso, mordendo. Você citou o Alan Franco. O Alan Franco é um dos grandes sucessos da era Zubeldia. Porque antes do Zubeldia, ele era reserva do São Paulo. Deixa eu te perguntar, o Alisson do Dorival é o Alan Franco do Zubeldia? O Alan Franco resolveu um problema ali. São Paulo negociou o Diego Costa, né? Que era a reserva, né? Quebrava o galho. Na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Arboleda se machuca no começo, o Diego Costa entra e faz uma boa partida. São Paulo negociou esse zagueiro. O Ferrarese, que também é jogador internacional, de seleção, até agora não justificou muito o nome, a pompa, né? E o Alan Franco, com a bola no pé, com técnica e com raça, hoje ele deu um exemplo de dedicação, de luta, 2 divididas em sequência, ele ganhando ali com o pé firme na bola, de forma leal. Pensei que ele ia sair machucado, ele continuou mancando, ficou até o fim, né? Então é um jogador que realmente está vestindo com muito orgulho, muita honra à disposição essa camisa do São Paulo. Ô Elton, a gente tinha uma tarja aqui, uma frase aqui na nossa tela,
que é sobre o Flamengo errou ao poupar e tal, não cornetando a nossa produção. Adoro o Dimas Copedi trazendo aqui pra gente esses debates. Eu não gosto muito de optar, olha lá, Tite errou ao escalar. Eu quero entrar, vou jogar pra você trazendo o que eu penso sobre isso. Eu nunca avalio muito essa coisa de acertou ou errou, porque comissão técnica tem a informação fisiológica dos jogadores e tudo mais. E é tanta coisa para você colocar fichas que é difícil você jogar força total todos os jogos. Difícil não, é impossível. E para mim está longe de estar decidido o confronto do Flamengo com o Palmeiras. Ele não pode em nenhum momento pensar em piscar com o Alviverde. E o time reserva tem Gabigol, tem Bruno Henrique voltando, é Davi Luiz. Entendeu? É um time reserva com brilho, hein? Então, assim, eu respondo que eu não acho que o Tite errou. Mas a gente pode condicionar o debate ao resultado, e eu não gosto de fazer isso. Como é que você vê esse tema, Elton? É difícil falar depois de um jogo, né, que o Flamengo acabou não vencendo. Eu acho que o Tite não errou em poupar esses jogadores. Olhando primeiro para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue com um jogo a menos em relação ao Botafogo, e não pode ser alcançado pelo Palmeiras nessa rodada. Então o Flamengo, no mínimo, mantém a segunda posição com um jogo a menos em relação ao Botafogo, vencendo esse jogo, ultrapassa nos critérios de desempate, né, no saldo de gols principalmente, e tendo um confronto direto com o Botafogo e com o Palmeiras, 2 confrontos diretos, né, inclusive um na próxima rodada. Então, olhando para o campeonato, o resultado talvez não interfira no projeto do Flamengo em lutar pelo título até o final, em voltar a ser campeão brasileiro. Olhando para o calendário, a gente está vivendo uma situação de competições atrás de competições, mata-matas de Libertadores que virão daqui a 2 semanas, esse mata-mata de Copa do Brasil, jogadores vindos de Copa América, né, caso de jogadores do Flamengo principalmente, né, os caras que estavam ali envolvidos numa competição de seleções. Então tudo isso ele precisa administrar olhando também, gerenciando o calendário, porque ainda não estamos no momento crítico do campeonato em termos de disputa de títulos, né? Mas estamos no momento crítico de jogos encavalados. Então, acho que, nesse sentido, não vejo um erro do Tite em poupar os jogadores, entre aspas, né? Entraram durante o segundo tempo, jogando menos minutos do que o habitual. Ao mesmo tempo que a gente olha para o São Paulo e nesse gerenciamento de calendário, o São Paulo faz muito bem também, né? Não teve viagem, teve um descanso para poder recuperar esses jogadores. Bem verdade que também não joga com sua força máxima, porque vive situações de contusões que também atrapalham o desempenho da equipe, o planejamento do Zubeldia, mas foi um time que soube lidar melhor com esse recorte da temporada, né? Esse recorte bem digamos, importante para o próprio São Paulo também, que defende o título da Copa do Brasil e que conseguiu uma boa vantagem no jogo de ida, assim como o próprio Flamengo, mas a logística ajudou, entre aspas, o São Paulo. Então não vejo o erro do Tite, não. Condiciona muito o resultado, né, a gente falar sobre isso. Mas o Tite, sem muitos desses jogadores, conseguiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né? A gente falando desse período de Copa América. Vamos fazer o seguinte, vamos ao Morumbi, acionar o repórter Eduardo Afonso, trazendo o clima dessa vitória do São Paulo diante do Flamengo 1-0. Já as entrevistas coletivas, a gente discutir aqui também, Edu, eu quero o clima, mas essa coisa de logística, né? O São Paulo colocou... Bem disputado contra o Flamengo, Mota. Show de bola, Eduardo Afonso. Já a gente volta ao Morumbi com o Edu, com a Duda, nessa repercussão da vitória do São Paulo 1-0 contra o Flamengo. Aí a ficha técnica da partida, o São Paulo em vantagem em todos esses itens. Posse de bola, finalizações, 15-8, certas, 3-0. Péssimo aproveitamento dos dois, inclusive, né? A gente tem 20% do São Paulo de acerto e 0% do Flamengo. Grande chance 5-0, ações na área rival 30-11, duelos vencidos 53-38. Queria trazer um tema aqui, a gente tá nesse, eu ia falar ping-pong, mas já que estamos em época olímpica, neste tênis de mesa... Imaginou, né, o Flamengo jogando com o Gabriel jogando como um 10, né? O Flamengo jogando num 4-2-3-1. Já não tinha os 2 pontas, né? O Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. Talvez o Luiz Araújo fosse titular, porque o De La Cruz tem feito um lado, o Everton outro, né? E o Luiz Araújo entra durante os jogos. Poderia funcionar, inclusive, como jogador dessa forma, mas lesionado também não foi opção.
E aí eu imagino que a entrada do Gabriel era para funcionar como um segundo atacante. Muitas vezes ele jogou dessa forma. Acho que encontrar um lugar para o Gabriel no time titular, nesse time do Flamengo, do Tite, vai ser muito difícil, porque é o jogo posicional, é o time que tem o De La Cruz funcionando como meio armador por um lado, um ponta por outro. O Gabriel não se encaixa nessas duas características hoje, apesar de ter começado como ponta, né, a sua carreira, jogando como ponta direita. O Arrascaeta jogando por dentro, e o Gerson muitas vezes trocando de posição. O Gerson, na época da Copa América, lembremos, jogou também aberto pelo lado direito. Entrou no segundo tempo dessa forma, né? Depois do gol sofrido, ele passou a jogar um pouco mais por dentro e o Gabriel saiu um pouco mais. Depois ele acabou colocando o Lohan, que muitas vezes fez essa função de armador, né? Jogando por trás de um centroavante. E aí o Gabriel passou a jogar mais à frente, porque o Carlinhos não jogou bem. Eu acho, tô com o Bueno que ele tem melhorado muito, né? Tem jogado bem, mas acho, Felipe, que não é o suficiente ainda para ser titular dessa equipe do Flamengo. E na cabeça do Tite, provavelmente nem a opção ao Pedro, porque a opção ao Pedro tem sido o Carlinhos, a não ser que o Carlinhos, que até fez seus golzinhos, né? Tem sido importante, caia de rendimento ao ponto do Tite optar de novo pelo Gabriel como referência, o que eu acho que tem sido muito difícil. O Tite está pensando também, lógico, nesse momento da temporada e nas 3 competições, mas eu vejo o Tite também pensando no futuro, né? E o futuro não vê o Gabriel no Flamengo, pelo menos por enquanto. Eu acho que por isso até ele vai colocando outras opções e deixando o hoje camisa 99, o ex-camisa 10 do Flamengo, como uma segunda opção de ataque e talvez uma terceira no meio-campo, como um meio atacante, né, jogando um pouco mais por dentro, como ele jogou essa partida contra o São Paulo. Tem um tema importante, que é essa história que o Eduardo Afonso trouxe do público, né? O Morumbi lotado hoje. Ele sinalizou isso sobre o Flamengo. É importante porque em todo jogo no Morumbi, em qualquer estádio assim, mas o Morumbi, por ser muito grande, ele tem o percentual para o visitante grande e muitas vezes ele não é preenchido. E isso o São Paulo não tem o que fazer. Então, para ter essa capacidade importante de atingir 58 mil, você precisa de um time capaz de ocupar esse espaço. Então, o Flamengo complementou esta cota para chegar a 58 mil. É uma demonstração de, mais uma vez, do torcedor são paulino ao lado do time. Bueno. O São Paulo ultrapassou já, no meio de semana, mais de 1 milhão de torcedores no Morumbi nesse ano. Esse é o 23º jogo do São Paulo em 2024 como mandante. O São Paulo tem uma média de aproximadamente 45 mil torcedores por partida. Então virou algo meio que habitual, né? Pode ser segunda à noite com chuva, quinta à noite com frio, sábado à noite, né? Mesmo assim o Morumbi vive lotado. Claro que é uma política que o São Paulo fez, ingressos um pouco mais baratos, tem setor popular, como você tem um estádio grande, você pode, nas arquibancadas, né, sobretudo ali, oferecer ingressos mais baratos. Por isso que o São Paulo tem feito esse slogan de mais popular. Flamengo e São Paulo são as 2 maiores médias de público do campeonato, né? Então, são jogos sempre de casa cheia. No Rio ou em São Paulo, esse confronto tem sido muito procurado, digamos assim, né? E a tendência é os 2 times com decisões daqui para frente, né? De Copa do Brasil, de Libertadores, baterem ainda mais seus recordes de público, né? Essas médias devem aumentar com o decorrer das próximas partidas de caráter mais decisivo, eliminatório. Elton, eu queria trazer um tema com vocês, a gente vai colocar, para o nosso telespectador também, a gente vai colocar números do Zubeldia, não de vitórias, empates, derrotas, porque mais uma vez ele foi advertido. Temos os números para a gente colocar, vamos nessa, vamos trazer o Zubeldia, jogos 22, 13 amarelos, 1 vermelho, inclui segundo amarelo nessa matemática. Ele realmente é esquentado, Elton, e hoje, me pareceu... hoje é o exemplo do cartão amarelo besta, né? Ele é um cara visceral, mas muitas vezes exagera. A gente também não pode atribuir personalidade a um e a outra, a mesma personalidade, né? No caso dele, ele é esquentado, digamos assim, é visceral, como a maioria dos técnicos à beira do gramado no Brasil, mas com um tom um pouco acima. Isso ele acaba ficando marcado também pela arbitragem brasileira, né? Então, acho que ele vai aprender com o tempo a lidar com isso, porque senão esse modo Luiz Rebeldia vai prejudicar ele à beira do gramado, né? Ele vai assistir muitos jogos das tribunas, como muitos técnicos
começaram no Brasil dessa forma e aprenderam na dor, né? Mas, de fato, né, ele tem sido um pouco exagerado na sua primeira temporada no futebol brasileiro. Como eu disse, a gente está indo e vindo, São Paulo e Flamengo, trazendo o Flamengo, Bueno. Como você olha esse Flamengo que perdeu hoje a liderança para o Botafogo, mas segue com um jogo a menos, então o aproveitamento continua muito bom. Está bem na Copa do Brasil contra um adversário muito forte, que é o Palmeiras. Venceu 2-0, agora decide fora de casa. Tem Libertadores contra o Bolívar na outra semana, né? Começando daqui 10 dias. A gente já viu que o torcedor está confiante no time, mas o torcedor rubro-negro é um cara que gosta de ver futebol vistoso. Mas vem numa sequência tão boa nas últimas semanas, vendo Botafogo e Palmeiras também tropeçarem, que daí criou-se aquele ambiente favorável. Como você vê esse Flamengo, que talvez não seja um rolo compressor, mas muito seguro? É isso, São Paulo hoje mereceu vencer, mas ainda assim o Flamengo jogou de igual, teve chance, só não acertou o gol. Queria que você falasse desse retrato Flamengo e Tite. Olha, estamos no comecinho de agosto, o grande adversário para muita gente do Flamengo no ano era a Copa América. Como ele ia sobreviver no Campeonato Brasileiro com tantos desfalques. Isso já passou. Esse jogo a menos no Brasileiro é contra o Inter fora de casa. Não é um jogo simples. Sim. Assim como é normal o Flamengo perder do São Paulo no Morumbi, também é normal não vencer o Inter no Sul. Né? O jogo já vai ser no Beira-Rio, né? Então, é o jogo que falta para completar o primeiro turno. O Flamengo precisaria ganhar por 2 ou mais gols de diferença para ganhar simbolicamente o título do primeiro turno. Mas o que eu quero dizer, nesse momento, começo de retorno, o Flamengo tem totais chances de ser campeão brasileiro. Ele já largou como um dos 3, pelo menos, grandes favoritos, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pelo fator casa, torcida, Maracanã e tudo mais. O Flamengo já era um candidato. Ele encaminhou bem, para mim, a classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ele não deu sorte no sorteio, pegou um adversário pesado, os dois não deram sorte, né? Mas o Flamengo encaminhou bem e ali ele fez a sua grande atuação. Na hora que foi mais exigido, que ele precisava dar uma resposta muito positiva, com força máxima, com intensidade, o Flamengo fez 2-0 e poderia ter feito mais. Saiu barato para o Palmeiras aquele jogo. Não está definido ainda, mas convenhamos, o Flamengo está muito perto das quartas de final. A Libertadores, é claro, virou uma obsessão para todos os clubes brasileiros, especialmente para aqueles que têm mais dinheiro, mais investimento, mais ambição. Então o Flamengo vai tentar, de todas as formas, se dedicar a Libertadores. Se precisar poupar de novo no Brasileiro, vai fazer. E o caminho tem que ser esse. O Tite, há alguns meses, no pior momento dele, ele chegou a dizer que era impossível ou inimaginável vencer as 3 competições. Né? E olha que ele tem o melhor elenco da América do Sul, né? Se o Flamengo não tem condição de vencer as 3 competições, quem vai poder, né? E acho que ele talvez tenha tido, digamos, uma receptividade meio negativa ali da comunidade flamenguista com esse tipo de discurso. Não, aqui é Flamengo, vamos tentar ganhar tudo. Especialmente nos pontos corridos, quando você tem um pouco mais de favoritismo para o time de melhor elenco, ele não pode abrir mão do brasileiro. Não, quer dizer, não é que não pode. Não é recomendável, né? Ele não pode fazer isso. Ele ainda acredita que tem condições mais rodadas para solidificar a liderança e o título nacional. E nas Copas, ele continua sendo, eu acho que o time mais temido. Se não é o time a ser batido, porque ele não é o atual campeão da Libertadores, não é o atual campeão da Copa do Brasil, mas ele é o time que ninguém quer enfrentar. É o time mais poderoso e tem condições, para mim, reais de ganhar os 3 torneios. Eu tô nervoso, hein? Eu tô chateado, hein? Eu tô pé da vida com essa derrota, hein, cara? Apesar de já esperar um resultado negativo hoje pela escalação, apesar de tudo isso, eu não consigo me controlar. Eu fico nervoso, cara. Vamos lá, galera, eu vou falar aqui o que eu achei do jogo daqui a pouquinho. Primeiro eu vou trazer aqui as notas, as atuações, cara. Sempre eu faço isso aqui depois dos jogos, tá? Na vitória e também na derrota. Atuações do Flamengo, Tite é o pior em derrota dos reservas para o São Paulo. Para mim nem foi tão reserva assim, foi um time misto, né? Vamos falar sobre isso aqui. Rossi, nota 6, nem teve culpa, né, galera, no gol, né? Porque o Caleri teve méritos, fez um golaço, mesmo sem querer, né? Ele cabeceou para trás e a bola entrou no ângulo, meu ponto de vista.
Lateral Wesley, para mim, foi muito mal, principalmente defensivamente. E quem foi bem no Flamengo? Ninguém, né? Então, assim, normal que eu fale isso aqui do Wesley. E ninguém foi bem mesmo. Nota 4 do Wesley. Davi Luiz, nota 4. Léo Pereira, nota 4,5. Vinha, nota 5,5. Léo Ortiz teve uma nota 6, jogou de volante. Alan teve uma nota 4,5. O Alan não dá, cara, sinceramente, velho. Coloca o Igor Jesus, mas o Alan não dá. Pelo amor de Deus, o gol do São Paulo saiu depois que ele perdeu a bola no meio do campo. Daí ele perde a bola, logo em seguida sai o escanteio, desse escanteio sai o gol. Então, assim, não dá, o Alan não dá. Matheus Gonçalves até tentou, apareceu bastante tentando fazer jogadas individuais, mas, cara, futebol é coletivo, né? Nota 4, Matheus Gonçalves. Bruno Henrique. Nossa, o Bruno Henrique, cara, pelo amor de Deus, não consegue fazer nada no jogo. Nota 4,5, foi muito mal. Gabigol, muito mal também, galera. Ele vinha entrando bem em alguns jogos, 3 jogos, né? Ele entrou bem. Hoje, como titular, foi muito mal, cara. Muito mal mesmo. Nota 4. Carlinhos, nota 5. Entraram no jogo Gerson, teve a nota 5. Arrascaeta, 5,5. Ayrton Lucas, 5. Victor Hugo teve uma nota 4,5. Lohan, nota 5. Tite, nota 3. O pior aqui do ranking de atuações, né? Nota 3 para o Tite. Eu entendo que o Tite não quer perder a Copa do Brasil para o Palmeiras. Eu apoio isso. Não devemos perder mesmo. Cara, eu não vou pôr culpa no Tite não, cara. Pela essa escalação não, sinceramente. Eu acho que o Tite fez a coisa que tinha que fazer, a coisa certa. Só que tem que passar pelo Palmeiras na quarta, senão não vai adiantar nada essa estratégia, né? Para fazer valer a estratégia do Tite do jogo contra o São Paulo, tem que passar pelo Palmeiras. Se perder, daí não adiantou de nada, né, cara? Nenhum, nem outro, né? Então, vamos esperar até quarta-feira. Tem que passar. Não podemos cair na Copa do Brasil tendo 2 gols de vantagem, né? O Flamengo vai ter uma pedreira pela frente, que é o time do Palmeiras, só que dá para passar. A gente tem 2 gols de vantagem. Muitos jogadores descansaram. O Érico Pulgar, De La Cruz, o Arrascaeta entrou um pouquinho, Pedro nem jogou, o Pedro estava suspenso junto com o Luiz Araújo. Então, assim, cara, teve vários jogadores, o Fabrício Bruno poupado, o Ayrton Lucas foi poupado, entrou no segundo tempo. Vários jogadores irão entrar e tem que resolver. O Gerson entrou no segundo tempo. Temos condições de vencer o Palmeiras, sim. Ou empatar, ou perder por 1-0 e avançar. Cara, se perder por 1-0 e avançar, missão cumprida. A missão é eliminar o Palmeiras. Essa é a missão. Temos que passar. Bem, galera, é isso. O Flamengo não jogou bem, cara. O Flamengo teve um péssimo primeiro tempo, finalizou uma vez só. No segundo tempo, finalizou 7 vezes, nenhuma no gol, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Muitos jogadores jogaram bem mal. Trouxe aqui as notas, trouxe aqui o meu pensamento de cada um. Gabigol, Bruno Henrique, Alan, nossa, jogaram muito mal. Carlinhos. A bola não chega no ataque, né, cara? Não tinha quem armasse o time, né? O Gabigol armando o time não deu certo. No segundo tempo, depois ele terminou jogando de 9. E é isso, cara. É isso. Um jogo ruim, um jogo fraco do Flamengo. Era esperado já. Acho que a cabeça de alguns jogadores ali estavam já na quarta-feira, né? Pensando no jogo da Copa do Brasil. Só que é isso. Se você não joga um jogo com a cabeça no jogo, a tendência é você perder o jogo, né? O Flamengo perdeu por 1-0 só. Infelizmente, o time do Botafogo venceu por 4-1. O Atlético Goianiense, que hoje é o Lanterninha, né? Hoje não, faz tempo já que é a Lanterna. Abriu aí um saldo de gols, só que, se eu não me engano, tá empatado, né? Tá empatado ou eles têm um gol só na frente agora. Se eu não me engano, tá? Nem vou abrir tabela aqui agora. Mas é isso, muito obrigado a todos. Isso aqui é Flamengo. Aqui e agora e sempre. Valeu, saudações rubro-negras. Fui.